E nós voltamos com uma nota de falecimento. Luto. Morre aos 82 anos o ex-combatente da ditadura militar Milton Coelho. Ele estava internado em um hospital particular da capital, em Aracaju, e ele faleceu vítima de tromboembolismo pulmonar. Milton Coelho foi um dos militantes da chamada esquerda brasileira nos anos 60 e 70, que mais sofreu nas mãos da ditadura militar. Ele foi torturado, ficou cego durante a Operação Cajueiro, que levou vários estudantes, funcionários públicos, profissionais liberais e sindicalistas para a cadeia durante os anos mais severos da repressão política desse país. Vitória Costa acompanha o velório de Milton Coelho e ela, a partir de agora, nos amplia as informações. Bem-vinda, boa tarde, Vitória. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde para você que nos acompanha no Balanço Geral. Pois é, essa é uma linda história, mas é uma história também de luta. É uma história, né, do Milton Coelho, que deixa 2 filhos, mas deixa principalmente um legado em relação a esse combate à ditadura militar. Legado esse que foi acompanhado, inclusive, por amigos, por pessoas que estavam lá com ele. Um exemplo é o Marcelo Bonfim, que já está aqui ao meu lado. Ele que também foi um dos alvos da Operação Cajueiro, que foi justamente essa que deixou o Milton sem visão. É isso que a gente vai falar agora também. Boa tarde, seja muito bem-vindo. É um momento triste, é um momento que a gente lamenta muito, mas tem um lado bonito que é a história que o Milton deixa, né? Boa tarde a todos. Milton fez uma opção. A opção para lutar pela construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária, e, acima de tudo, uma sociedade democrática. E por isso nós fomos presos. Depois de 64, 3 vezes. A última foi a Operação Cajueiro, que por ele ter tido a oportunidade de saber onde estava sendo preso, aonde ele ia ficar preso, os militares do 28º Batalhão de Caçadores, que não queria que ninguém identificasse o local da violência, das torturas, e aonde seria assassinado alguns companheiros. Entre esses companheiros estava eu e Milton Coelho, que éramos dirigentes naquela época, em 76, do Partido Comunista. E Milton, saiu, com sequelas. Cegaram ele, além das torturas, que foi um dos mais violentados, um dos mais torturados. E saiu com sequelas físicas e psicológicas, além da cegueira. Milton não teve a felicidade de conhecer a face, o rosto dos seus filhos. Porque quando os seus 2 filhos, Pablo e Seijei, nasceram, ele não enxergava mais. Ele conhece os filhos pela voz, mas não viu, não conheceu. Mas Milton não deixou de conhecer e mesmo cego não deixou de enxergar que o único caminho que a humanidade tem é lutar por liberdade, por democracia e construir uma sociedade justa, livre e igualitária. Por isso eu estou aqui, prestando, não uma homenagem, mas lembrando das lutas que nós participamos, porque Milton deixa uma história. Milton fez uma opção, a opção de lutar por liberdade. Essa liberdade que nós temos hoje, a gente deve a Milton. Esse pouco cheiro do oxigênio da liberdade e da democracia, quem nos proporcionou foi exatamente Milton e outros companheiros. Eu me incluo nesse time, porque participei ao lado de Milton. Foi Milton quem me encaminhou, que me levou para a estrada da luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu estou aqui. E lamento profundamente que da geração de 60, 61 e 64, só tinha vivo até hoje 4 companheiros. Milton, que não está mais, já está indo embora. Eu, um companheiro de Itabaiana, e um outro companheiro, que também tem sequelas das torturas da Operação Cajueiro, que é Antônio Bittencourt, que está em cima de uma cama, que a qualquer hora também
pode dizer para a gente que está indo embora, mas eles vão deixar um legado muito grande para que as novas gerações voltem a acreditar que o mundo vai mudar. Eu, pessoalmente, tenho certeza que eu não vou ver essa mudança. Meus filhos não vão ver. Meus netos certamente não vão ver. Mas vou morrer tranquilo que isso vai mudar. Que nada é eterno. E, principalmente, o capitalismo do eterno vai ter que mudar. E as novas gerações vão ter que construir um novo modo de produção. E a gente não tem por que negar. Esse novo de produção é a sociedade, repito, livre, justa, fraterna, igualitária e democrática, que é a antessala da sociedade socialista. É verdade. O Milton Coelho, ele nos deixa na forma física, mas deixa esse legado, todo esse legado de resistência, que inclusive ele foi acompanhado de perto por outro Milton, o Milton Alves, que é jornalista e que acompanhou de perto essa luta. Inclusive você deu voz, né, ao Milton Coelho. Eu sei que você se emociona muito ao falar sobre ele, mas foi um momento histórico muito importante e você pôde acompanhar e pôde dar voz a essas pessoas, né? Boa tarde. Milton foi um exemplo de luta, por solidariedade, por um mundo justo. Milton, eu traduzo como a história. Se os livros de história abrimos para ver o passado e aprender, para refletir lá no futuro, Milton fez isso. Ele nos ensinou no passado e nos deixou lições para que possamos, principalmente os mais novos, aprenderem os caminhos das lutas, em busca de uma sociedade justa, em busca de um tempo de solidariedade, em um tempo em que todos possamos dizer, somos iguais, como Milton pensou. É verdade, muito obrigada. Olha, no velório aqui estão reunidos amigos, familiares, nós conversamos também com familiares. Agora, no momento, eles estão ali em um momento mais particular, então vocês vão poder conferir o depoimento deles mais tarde no Jornal do Estado, em uma reportagem completa, mas também vamos conversar com alguns amigos dele. Um deles está aqui ao meu lado, inclusive, que é o Zezito de Oliveira, amigo pessoal, conheceu o Milton e também pode falar, né, de forma muito precisa desse legado que ele deixa, né? Boa tarde. Boa tarde, sem dúvida, e eu vou começar com versos de uma canção que para mim representa o que Milton tem, assim, de uma definição do legado dele, que é fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu sou da geração 80, e essa música é dessa geração, é uma música da autoria de Gonzaguinha, que também foi um grande companheiro, lutador, combativo, artista. E eu era um jovem, mais ou menos 20 anos, e retornando do Rio de Janeiro, minha adolescência, passei lá, né, uma parte da infância, e aqui começando o movimento de organização de moradores, de luta comunitária no bairro América, que é icônico, inclusive tem uma lembrança, uma memória muito forte, por conta da fábrica de cimento, da luta da Igreja dos Capuchinhos, em relação a, né, apoiando a comunidade, enfim. E Milton era assim, uma pessoa que a gente sempre procurava para conversar, para aprender, né, já que era um velho companheiro combatente, né, da luta democrática, da luta por justiça social, enfim. Então era sempre uma aula as nossas conversas. E muito do que a gente conseguiu, conquistou, a gente organizou uma associação que é considerada uma referência, um modelo na cidade. Não existe mais, mas naquele momento histórico, durante a década de 80, 90 e um pedaço dos 2000, no início, tem uma participação de Milton Coelho. Então, talvez muita gente não fique sabendo, não sabia, mas veja para onde vai, né, assim, a herança de Milton, né, para onde Milton chegou. E uma das coisas que eu acho mais interessante e importante que Milton destacava, primeiro era a comunicação, né? Milton, inclusive, foi um comunicador, né? Ele fez parte do movimento da imprensa operária, da imprensa popular. O jornal, salvo engano, era Folha Popular, que era um jornal bastante combativo da década de 60, dos comunistas, do Partido Comunista e dos democratas, enfim, todos que
estavam circundando, e também a arte, a cultura e a juventude. Então, falar de Milton com essa canção inicial é falar de uma pessoa realmente que tem muito a ensinar ainda, porque nós precisamos realmente valorizar, como ele dizia, sem valorização da comunicação, da arte, da cultura e da juventude, não tem transformação, não conseguimos transformação que a gente almeja. É claro que a economia é importante, é claro que a política é importante, é claro que são bases, mas não pode ser somente por aí, né? Tem que ter também essa questão desses aspectos, como Milton sempre destacou, tá? Então é muito bom assim, e lamentar também a perda, mas é muito bom poder fazer a lembrança, fazer a memória como nós estamos fazendo, tá ok? É verdade, belo relato, viu? A gente deseja todo o conforto para os corações dos amigos, dos familiares, mas sempre lembrando que Milton deixa esse legado, ele é sinônimo de luta e de resistência. Sérgio. Um depoimento realmente emocionado, e vamos ampliar todas essas informações no transcorrer da nossa programação jornalística e em destaque também no nosso Jornal do Estado. Muito obrigado, Vitória Costa. E o Sistema Atalaia de Comunicação, na pessoa do nosso presidente, Dr. Walter Franco, transmite a toda a família os nossos mais sinceros e profundos sentimentos de pesar e solidariedade nesse momento de profunda dor.